No dia 12 de setembro de 2021, eu escrevi o seguinte: ainda me sinto uma farsa. Não tenho uma mísera ideia do que escrever, não sei o que eu tô fazendo da vida. Vai se fuder todos os filmes de adolescência e faculdade, como se fosse difícil, hahaha. Sabe o que é difícil? Pegar o diploma e de repente ter que resolver a vida em um piscar de olhos. Num dia você tá pedindo permissão para ir ao banheiro e no outro você tem que fazer imposto de renda. Que caralho é isso? Você precisa escolher a sua carreira, criar experiência, mas ninguém te contrata sem experiência. Tem que ficar ok em trabalhar no mínimo 8 horas por dia pelos próximos 30 anos no mínimo, ter que pagar todas as contas, encontrar um parceiro, aí você encontra o parceiro, tem que aprender como lidar com a vida a dois, tem que lidar com ressaca de 2 dias e todas as perguntas. E a promoção? E o casamento? Cadê os filhos? Meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. E pensar que eu tenho 28 anos nessa situação me deixa tão envergonhada, porque era pra eu ser adulta, né? Era pra eu ter tudo muito claro, e eu me sinto tão mimada como uma criança batendo o pé. Eu simplesmente não sinto que eu tenho a idade que tenho, mas também não me sinto como eu me sentia aos 20 ou 22, e com certeza não como eu me sentia aos 16 ou 18. É um limbo existencial. Minha mãe nessa idade era mãe. Será que ela também se sentia assim? Eu estaria completamente perdida com um bebê no colo agora. Porque se eu hoje não sei nem cuidar de mim, que dirá de um ser humaninho, né? Olá, queridos e queridas, eu sou a sua host Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. O início da vida adulta. Pra muita gente, o maior soco na cara que ninguém esperava receber. Eu realmente quero entender ainda por que é que existe tanto filme, livro e série falando sobre adolescência, de como é difícil navegar a adolescência, o ensino médio, escolher a faculdade, mas existe tão pouco material para enxurrada de trauma que chega de maneira assim exponencial quando você começa a realmente ter que navegar a vida adulta nos seus 20 anos. E ninguém te prepara para isso. Não existe um guia para você se guiar nessa idade. Eu nunca tinha escutado ninguém nos seus 20 e tantos anos ou 30 e tantos anos falando sobre nada que talvez fosse útil saber antes de começar a minha vida adulta. Porque até o final da adolescência, mesmo que você ainda tivesse se sentido meio perdido, passando pelas suas crises pessoais, parecia que existia ainda um script maior que tava todo mundo seguindo, entendeu? Tipo, tava todo mundo indo pro colégio de segunda a sexta, por exemplo. Você sabia que eventualmente você teria que começar a estudar pro vestibular para passar por uma faculdade. Tava todo mundo meio que ali na mesma maré. Mas antes de continuar um adendo, eu sei que a gente está conversando sobre um contexto de realidade brasileira e que tem muitas realidades diferentes. Então eu sei que existem muitas pessoas que estão talvez escutando esse podcast e pensando: mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 15 anos eu já cuidava dos meus irmãos mais novos, eu cuidava talvez dos meus avós. Eu sei que existem realidades muito diferentes e que para muitas pessoas a vida adulta, na verdade, infelizmente começa muito antes do que deveria começar. Então, eu entendo que isso é uma realidade, mas eu também sei que esse podcast e o que eu me proponho a fazer aqui é dar os conselhos que eu preciso escutar, baseado também na minha própria vivência, né? Não tem como eu falar muito sobre uma vivência que não foi minha, que eu não compartilhei. Então, se esse foi o seu caso, se você teve que crescer mais rápido, eu sinto muito, mas eu espero que você continue escutando, eu espero que ainda tenham muitas coisas aqui que sejam valiosas e que você tire de lição. E pra galera que é mais velha, que já tá talvez ali nos 30 anos como eu acho que esse podcast é tão valioso quanto, porque como eu acabei de ler no meu journal, né, no meu caderno de 2021, o que eu escrevi ali foi 2 anos atrás, eu tinha 28, então não é porque você já tá com 28, 29 ou 30 que de repente você já tá com a vida organizada, que você já entende tudo. Muitas das coisas, inclusive, que eu vou falar aqui são coisas que, por mais que agora eu saiba, e que no início dos meus 20 anos eu não sabia, não quer dizer que só porque eu sei, eu consigo aplicar sempre na minha vida. E que tá tudo resolvido. E que eu entendo como navegar essas emoções. Eu só sei. Não quer dizer que eu aprendi tudo. Queria fazer esses 2 adendos antes da gente continuar. Ok? Ok. Agora, voltando ao assunto. Se você me conhece das outras redes sociais, existe uma grande chance de que você já tenha esbarrado em algum dos meus vídeos de coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos. Então, nada mais justo do que, já que esse episódio é sobre coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos, de eu falar um pouquinho sobre quem era a Lu
que aqui vos fala, no início dos 20 anos. A Lu de 20, 22, 25. Fazer, sei lá, um resumão aí pro contexto, né? O que que ela fazia, o que que comia, onde vivia. Pra também, né, mostrar que da onde que vieram, né, tantas das coisas que eu já falei nos vídeos que eu aprendi agora e que eu gostaria de ter ouvido antes. Com 20 anos, eu estava cursando Ciência Política numa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu morava no Flamengo e eu dividia apartamento com 3 meninas que faziam direito. E o apartamento era um apartamento super pequenininho, de 2 quartos, então eram 2 meninas em cada quarto. E eu morei nesse apartamento a maior parte da minha faculdade. Eu era monitora de introdução à teoria política e eu ganhava uma bolsa de monitoria de R$ 400, então eu trabalhava junto com o professor. Também nessa época foi quando eu percebi que tudo que eu estava pensando na minha cabeça que eu gostaria de fazer na minha vida adulta estava caindo por terra, porque eu comecei ciência política com a ideia de fazer diplomacia. Então eu ia fazer o curso de ciência política, me formar e fazer o mestrado em diplomacia. Só que ali, nessa idade ali dos 20 anos, já estava bem claro na minha cabeça que eu não estava afim de fazer isso. Tive algumas aulas de teoria de relações internacionais, política externa, e eu fiquei tipo, não é isso que eu tô, não quero. E aí eu tava no processo de negação mesmo, sabe? Eu tava assim, cara, eu vou continuar fazendo essa faculdade agora, porque eu já tô, sei lá, no 2º ano de faculdade, indo pro terceiro ano de faculdade, sei lá. E eu não tinha a menor ideia do que ia fazer, né? De qualquer forma, eu não tinha ideia do que eu podia fazer ao invés daquilo. Ah, vou continuar fazendo isso aqui mesmo, né? E vendo o que vai dar. Mas assim, dentro de mim já tava desabrochando um pequeno pânico de ferrou, tomei a decisão errada, o que eu faço agora? Em termos de vida amorosa, complicado, bem complicado. Eu não gosto muito de entrar nos pormenores, porque eu não sei, eu tenho um pouquinho de paranoia de achar que por algum motivo, algum ex meu ou rolinho daquela época encontraria esse podcast ou, sei lá, um vídeo meu falando sobre isso e ficasse tipo, nossa, ela tá falando de mim. Não que eles. Eu não acredito que nenhum deles saiba da existência desse podcast. E também acho que nenhum deles se importaria. Mas eu tenho um pequeno bloqueio, assim, de dar detalhes das coisas. Mas o que eu posso dizer é que eu passei por uma sucessão de mini relacionamentos péssimos. Eu tinha terminado um namoro no iniciozinho da faculdade. E aí, depois disso, eu tive, assim, 2 rolos eternos na faculdade que me faziam muito mal. E que hoje em dia eu vejo claramente que era aquela clássica situação de se ele quisesse, ele faria, que na época eu não enxergava. Eu achava que, mesmo ele não fazendo, na verdade ele queria. Ele queria estar comigo. Eu era a pessoa certa. Ele me amava. Ele só não fazia nada que fizesse sentido, né, de uma pessoa que ama a outra e que quer estar com a outra. Todos os sinais mostravam claramente que ele estava me enrolando, mas na minha cabeça era só porque, sei lá, ele tava com medo, entendeu? Na verdade, ele me amava. E eu ficava naquela tentativa frustrada de tentar esquecer. Aí, quando eu tava quase esquecendo, voltava. Aí, quando tava junto, cagava pra mim. Era ali que eu tava, no início ali dos meus 20 anos. E foi ali, nos meus 21 anos, que eu tava completamente perdida em relação à faculdade, carreira, de saco cheio de chorar pelos mesmos 2 carinhas que eu ficava revezando, que eu encontrei um anúncio no Facebook. Eu tava dentro do ônibus indo pra minha aula de francês e eu encontrei um anúncio no Facebook de um programa de intercâmbio para trabalhar 3 meses fora. E aí eu vi aquele anúncio, mandei pra uma das minhas melhores amigas e falei, vamos? E ela falou, vamos. E aí, cara, não sei como, consegui convencer o meu pai, ela conseguiu convencer a mãe dela. 3 dias depois, eu vi o anúncio, sei lá, numa terça. Na sexta-feira a gente assinou o negócio do contrato e um mês seguinte a gente foi para Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos, fazer 3 meses de intercâmbio, trabalhando num resort, limpando banheiro e arrumando quarto. Então, no caso, a gente era camareira. Trabalhamos de camareira lá por 3 meses com um outro grupo de brasileiros. E foi lá que eu conheci o americano que hoje em dia, 10 anos depois, é o senhor meu marido. Depois desses 3 meses que eu tava em Aspen, eu voltei pro Brasil. A gente ficou, na época, né, eu e ele conversando 5 meses à distância. Aí ele foi pro Rio de Janeiro, ficou lá 5 ou 6 meses morando comigo, com as minhas colegas de apartamento, num outro apartamento que eu tinha me mudado em Copacabana. E
com 22 anos eu terminei a faculdade e eu decidi vir para os Estados Unidos por 6 meses para morar com ele aqui e ver onde que ia dar. Quando eu me mudei para cá, eu não tinha carteira de motorista aqui, então não podia dirigir. Eu não podia trabalhar também, então eu comecei a fazer uns micro jobs que eu achei de freelance online. Comecei a vender brigadeiro para ocupar o meu tempo mais do que qualquer coisa, porque aqui nos Estados Unidos, tudo que você pode fazer, assim, na maioria dos lugares, se você quer fazer as coisas, você tem que ter carro. Porque a maioria das cidades não tem sistema de transporte público, ou então o sistema de transporte público é deplorável e é tudo muito longe. Então eu tava completamente presa dentro de casa, ele trabalhando fora o tempo inteiro, eu comecei a vender brigadeiro pra fazer alguma coisa. Nessa época, eu tava completamente perdida do que eu queria fazer com relação a trabalho, carreira. Eu já tinha tido uma experiência inicial em marketing político, tinha curtido marketing, mas eu não tinha a menor ideia se era isso que eu ia fazer do resto da minha vida. Eu só sabia naquela época que eu queria estar com a pessoa que eu estava, que era meu marido. E para eu estar com ele naquela época, eu precisava estar aqui. E aí, nessa época, além de eu estar vendendo brigadeiro, eu comecei a ocupar meu tempo começando a malhar e fazer dieta. Ah, por que não, né? Tipo, melhorar o meu corpo já que eu tenho tempo. E tava tudo bem até que isso desencadeou um transtorno alimentar. Então também teve esse problema aí que já tinha acontecido na minha adolescência. Eu tive um problema com transtorno alimentar no início no final da minha adolescência, mas que meio que tinha adormecido e aí voltou com tudo ali nos meus 22, 23 anos. Que foi, inclusive, também a época que eu casei. Então, com 23 anos, eu casei com meu marido. 23, 24 foi quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego aqui. Foi quando eu tive as minhas crises de pânico iniciais dentro do escritório. Não vou falar muito sobre isso, porque eu já falei sobre isso no episódio anterior. Então, se você ainda não escutou o episódio 4 falando sobre saúde mental, lá eu contei toda a minha história que eu tive com as minhas crises de pânico nesse emprego. Mas o que eu posso dizer é que eu estava trabalhando num emprego que eu não gostava. Já era dentro da área de marketing, mas era tipo numa área totalmente aleatória. Era um emprego em que era uma empresa que vendia partes de celular para lojas de reparo de celular. Então vou explicar. Imagina que você quebrou a tela do seu iPhone e aí você vai lá numa loja que vai colocar uma tela nova. A empresa que eu trabalhava vendia essa tela para aquela pessoa poder consertar o seu celular, entendeu? Muito emocionante, né? Pois é. Então, eu tava ali no meu primeiro emprego de gente grande, que era um emprego que eu detestava, várias crises de pânico, um transtorno alimentar ali, o Ru batendo na porta, gritando. Era uma época que eu não conseguia nem sair para comer fora, porque me dava muito nervoso, eu detestava comer fora da dieta e qualquer coisa que não fosse, entre aspas, limpa. Coisas que eu comentei um pouco no episódio passado e que eu quero falar mais a fundo quando eu for falar especificamente sobre o meu transtorno alimentar. E ali foi o início dos meus 20 anos. Ah, e também tinha a questão de que existia uma dívida de cartão de crédito do meu marido, que ele acabou fazendo essa dívida enquanto ele estava morando no Brasil e que ele ainda não tinha conseguido terminar de pagar e que, obviamente, virou uma dívida nossa quando a gente casou. Então ainda tinha essa questão toda da gente estar trabalhando para acabar com essa dívida. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muito trauma com relação à dívida e dinheiro, porque meus pais trabalham no ramo de restaurantes e é um ramo complicado, né, de altos e baixos. E eu lembro de sempre pensar que a última coisa que eu queria era em algum dia estar endividada. Pois bem, eu virei adulta e ganhei uma dívida de cartão de crédito que demorou assim uns 3 anos pra gente conseguir pagar. Então era isso, tá, gente? Foi isso aí, dos 20 aos 25 anos. E é óbvio que eu tô usando uma lente específica pra contar tudo isso. É óbvio que os meus 20, 25 anos não foi só esse tumulto e de coisas, né, complicadas e difíceis e terríveis que eu tô contando aqui. Claro que tiveram muitos momentos bons, viagens, novas experiências, novas pessoas, novas amizades. Foi quando a gente pegou o Fidel, o nosso cachorro, e eu sou eternamente grata por isso. Primeiro apartamento, e eu amava o apartamento que eu tava morando, conhecendo, explorando novos lugarzinhos. Cara, teve muita coisa boa que aconteceu no meio de tudo isso. A vida é feita, né, de bons momentos e momentos difíceis ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra. Mas como a gente tá falando aqui, especificamente nesse episódio, sobre os perrengues, né, de atravessar os 20 anos, eu coloquei essa lente, essa ótica para contar o que era a minha vida ali no início dos 20 anos, tá? Mas não pense que foi só isso.
Óbvio que não foi só isso. Teve muita coisa boa que aconteceu em paralelo a isso. E uma coisa muito forte que começou a acontecer é que eu comecei a me comparar muito com as minhas amigas da época de colégio, enquanto eu navegava ali o início dos meus 20 anos, nessa faixa ali dos 20 aos 25. Então, mesmo estando longe, né, eu já olhava, né, no Instagram, na época, Facebook, que eram as redes sociais maiores, e eu via amigas minhas que foram fazer mestrado, a outra que decidiu fazer um mochilão, a outra que estava avançando na carreira de forma astronômica, a outra que virou blogueira, enfim. E tudo que eu vi ali, eu usava como uma comparação para me sentir inadequada e atrasada, ou tipo, caraca, tá todo mundo fazendo tudo certo e eu tô fazendo tudo errado. Era um sentimento de comparação que eu nunca tinha experienciado de uma maneira tão forte até então. Era sempre uma sensação de que não importasse o que eu estivesse vivendo e as coisas que eu estivesse conquistando, sempre que eu olhava e me comparava com as minhas amigas, eu sentia que eu tava perdendo alguma coisa, que eu tava deixando de viver alguma coisa, que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu tava vivendo de uma maneira que de algum modo me deixava atrasada em relação a elas. E aqui eu trago a questão que eu acho que é o grande cerne do problema dos 20 anos, que é o que deixa todo mundo meio babublé das ideias, entendeu? Todo mundo meio confuso ali das ideias. Não existe mais parâmetro de comparação quando você entra nos 20 anos, como existia até então. Vou explicar. Até o terceiro ano do ensino médio, todas as pessoas da sua idade estavam caminhando mais ou menos na mesma velocidade que você. Elas poderiam ter gostos diferentes, sonhos diferentes e até vidas sociais diferentes da sua. Mas, no geral, tava todo mundo indo para a escola de segunda a sexta. Tava todo mundo tendo a mesma aula de biologia às 8 horas da manhã, seguida por uma aula de matemática, seguida pela hora do recreio. No sábado, tava todo mundo preocupado com a festinha de 15 anos da fulaninha. O grande drama era que a Joana gostava do Pedro, que gostava da Maria, que no final não gostava de ninguém. E tava todo mundo fazendo simulado do Enem, se descabelando para decidir o que fazer e onde fazer de faculdade. Percebe como que o mundo parecia menor, porque de certa maneira ele era realmente menor? Que a régua para se comparar era muito mais simples? Porque você comparar sua nota de química com a nota de química da sua amiga que fez o mesmo teste que você, faz algum sentido. Só que com 23 anos, você se comparar com o fato de que a sua amiga foi efetivada no estágio enquanto você decidiu trocar de curso, não tem muito cabimento. Não faz muito sentido, são coisas muito diferentes. É tentar comparar a maçã com laranja. De repente, todo mundo termina o colégio, e aí, inicialmente, pode até ser que parece que as coisas continuam caminhando mais ou menos na mesma velocidade, a maioria tá começando na faculdade, mas ali já no segundo ano de faculdade, já começam as coisas a mudarem e as pessoas seguirem rumos diferentes, que a sensação é que alguém tá com uma bomba em um lugar e cada um saiu correndo para um lado. Aí você tem a amiga que se formou e começou uma carreira impecável, a outra que virou nômade e pegou e foi fazer um mochilão na Europa, a outra que decidiu casar cedo e já tem filho, a outra que casou e já se divorciou, a outra que nunca namorou, a que mora com o namorado, a que mora sozinha, aquela que mudou de cidade, de estado, de país, aquela que nunca saiu da cidade natal. Percebe como fica, de repente, tudo muito grande e muito confuso? E aí fica cada uma olhando a vida da outra, que é diretamente oposta à vida dela, e pensando: ai, mas se eu tivesse feito isso? E o sentimento é sempre de uma falta terrível, que não importa o que você tenha escolhido, porque no momento que você escolheu A, você está renunciando B. Quando você escolhe uma coisa, você está automaticamente renunciando outra. Então, o olhar e a mentalidade sempre acaba sendo voltado para aquilo que você renunciou e que a sua amiga escolheu, e não aquilo que você de fato escolheu para você. E aí o sentimento para todo mundo é dessa falta terrível mesmo, de achar que tá atrasado para chegar nesse lugar final que ninguém sabe qual é, porque ninguém sabe qual é o destino final, mas todo mundo se sente muito atrasado, com muita pressa para chegar lá, e sempre tem alguma coisa faltando e alguma coisa errada com você. O que me leva ao segundo ponto de por que é tão confuso e frustrante o início ali da vida adulta, que é a velocidade com que as coisas parecem acontecer para as outras
pessoas, menos pra você. Porque se as comparações já são difíceis de lidar por si só com as pessoas ao seu redor, imagina hoje em dia, em tempos de rede social, em que você tá se comparando com todo mundo que você vê na sua For You do TikTok ou no seu feed do Instagram. Que de repente tem pessoas da sua idade ali com 22, 23 anos, até mais novas, que estão do nada viralizando na internet e ganhando milhões, e você tá ali tentando decidir que faculdade cursar, se vai terminar a faculdade, ou então tentando arranjar um emprego sem experiência ou no emprego que detesta. É muito frustrante. O tamanho da piscina de comparação, de repente, não é mais uma piscina, é um oceano inteiro. E se afogar nisso é quase obrigatório, né? É quase impossível não se afogar nesse mar de comparação. Umas 2 semanas atrás eu acordei com aquele sentimento de que eu tava empacada, que as coisas não estavam caminhando, que o meu negócio não tá mais caminhando da maneira como eu imaginava, várias dúvidas, aquele sentimento de estagnação, sabe? E foi com esse mindset que eu entrei no Instagram e eu vi 2 coisas. Primeiro, eu vi uma menina que eu conhecia, que estava na Itália com o namorado dela. E a Itália sempre foi o sonho da minha vida, e todo ano que passa é um ano que eu penso, mais um ano se passou e eu não fui pra Itália. E o segundo é que eu vi uma blogueira, que eu não conheço na vida real, mas que eu sigo, que tá construindo uma casa em Bali. E eu fiquei tão frustrada. Primeiro eu pensei que não fui pra Itália ainda, e depois eu pensei que eu não tenho uma casa, que dirá uma casa em Bali. E aquilo me deixou me sentindo tão pequena, tão atrasada, tipo, caraca, eu tenho 30 anos e eu nunca fui pra Itália, eu tenho 30 anos e eu não tenho nenhuma casa com as minhas coisas dentro, porque no momento eu tô morando na casa de hóspedes dos pais do Steve, meu marido. Ou seja, nem uma casa alugada com coisas minhas dentro eu tenho ainda. E eu me senti muito atrasada e frustrada por causa disso. Só que eu acho que a grande diferença é que agora com 30 anos eu consigo enxergar esse movimento que eu tô fazendo de comparação e perceber o quanto improdutivo ele é, o quão injusto ele é e sem sentido. Comparar a minha vida dentro do meu contexto com relação às minhas escolhas e as coisas que eu quero com a vida de pessoas que eu nem conheço e que vivem realidades completamente diferentes da minha e que têm sonhos diferentes dos meus, então faz o menor sentido. Eu realinho as minhas expectativas para lembrar que eu ainda não fui para a Itália porque nos últimos anos o meu sonho e foco era conseguir passar 6 meses no Rio de Janeiro, morando ali de novo perto da praia como eu queria. E foi o que eu consegui fazer esse ano 2023. E agora eu não tenho uma casa, estou morando na casa de hóspedes dos pais do meu marido, porque o nosso foco é voltar para o Brasil início do ano e alugar uma casa no Brasil. E aí, uma vez que a minha vida esteja organizadinha no Brasil, eu posso fazer o quê? Ir para a Itália. Eu consigo ter agora essa perspectiva em mente. Não antes de dar aquela sofrida, obviamente, quando eu olho, mas depois de dar aquela sofrida inicial, eu consigo fazer esse movimento. Só que no início dos meus 20 anos, eu não conseguia ter esse discernimento. Eu só conseguia olhar para aquelas comparações que eu fazia e ficar me martirizando pelas faltas que eu sentia das escolhas que eu não fazia. E aí vem o último prego do caixão que torna o início dos 20 anos tão complicado e tão confuso, que é muitas das vezes a solidão que os 20 anos trazem também. A solidão de atravessar todas essas mudanças. Sim, a gente ainda tem mais amigos no início dos 20 anos do que ao final dos 20. Eu não sei se essa informação vai te deprimir, mas é a verdade para a maioria das pessoas. Mas já começa a existir aquela mudança de estrutura das relações que a gente tinha com as pessoas que conviviam com a gente até então. Porque enquanto tá todo mundo ali da sua idade se descobrindo fora do contexto de escola e casa dos pais, é natural que comecem a existir mudanças mais profundas que vão fazer com que amizades que até então faziam sentido, de repente não façam mais. E paralelo a isso, existe também a questão do tempo que se torna mais escasso, existe mais distância, as prioridades que mudam. E aí, muitas das vezes, enquanto você está navegando todo esse turbilhão de emoções internas dos seus 20 anos, você começa a se sentir incrivelmente sozinha, mesmo quando você está rodeada de pessoas. Porque às vezes você está rodeada das pessoas que talvez não façam mais sentido naquela hora. E isso, por si só, já é extremamente difícil. Então, baseado nisso tudo que eu acabei de falar, eu quero deixar alguns dos meus principais conselhos
de coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos de alguém que já atravessou essas coisas. Isso não quer dizer que eu já tenha entendido e dominado todas essas coisas e eu lido com tudo isso de forma muito plena. Mas só de já ter ideia do que está acontecendo e do que vai acontecer, eu acho que já ajuda bastante e eu gostaria de ter escutado isso antes. Então aqui vão coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos, versão podcast. Dê um follow ou silencie qualquer pessoa, conhecida ou não, que pelo menos agora esteja te fazendo se sentir mal por ser quem você é ou por estar vivendo a sua própria vida. Se você não está satisfeita com o rumo que as coisas estão tomando, mude. Você é ridiculamente nova. Não é tarde para trocar de faculdade, terminar esse relacionamento, mudar de emprego, de cidade, de estado, de país. Você é muito nova, você tem muito tempo pela frente. Se você não está satisfeita com algo, mude. Ninguém vai fazer por você. Então, ficar esperando um sinal do universo só vai te atrasar. Isso sim vai te atrasar. O que você precisa não é de motivação, é de foco e disciplina em saber que ninguém tem mais interesse em te ver sendo bem-sucedida do que você mesma. Não tenha medo de se distanciar de pessoas que um dia foram importantes para você. O carinho pode continuar, mas você não precisa se forçar a ser quem você não é mais só para manter uma relação que hoje em dia não faz mais sentido. Se estiver dentro da sua capacidade, faça terapia. E se não estiver, procure alguma atividade de autoconhecimento, pode ser escrita terapêutica, ou alguma coisa para começar a entender e processar melhor os seus sentimentos. Encontre uma atividade ou um hobby fora do seu trabalho que te traga satisfação, que exija de você comprometimento com você mesma e que você possa ver o seu desenvolvimento naquilo, ver o quanto que você está crescendo dentro daquela atividade. No meu caso, por exemplo, atualmente é a corrida. Faça escolhas, por mais difíceis que elas sejam. Cada vez que você decide não escolher, você entrega na mão de outra pessoa ou do acaso a responsabilidade daquela decisão. E muitas das vezes isso te leva para lugares que você não quer ir. Seja a protagonista da sua vida. Faça as suas próprias escolhas e banque as suas próprias escolhas. E por fim, lave o rosto todos os dias de manhã e de noite, tire essa maquiagem antes de dormir e passe protetor solar todos os dias, mesmo quando você não sair de casa. E para fechar esse episódio de podcast infinito, eu só quero te dizer que você ainda é um bebê adulto. Eu vi uma menina falando isso uma vez no TikTok e eu achei sensacional. Que se o início dos 20 anos marca o início da vida adulta, então se você tem 22 anos, você na verdade é um adulto de 2 anos. Ou seja, você ainda está aprendendo a dar os seus primeiros passos na vida adulta. É óbvio que você vai tropeçar e você vai cair muitas vezes. A boa notícia é que quanto mais você cai e levanta, mais rápido você vai aprender a levantar e mais confiante você vai ficar em dar os próximos passos e aí mais passos você vai conseguir dar sem cair de cara. Mas sim, você ainda é um bebê adulto, você está aprendendo a navegar um mundo totalmente novo que não existia até 2, 3, 5, 7 anos atrás. E num contexto de uma vida inteira, 7 anos atrás, não é muita coisa. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que independente da sua idade, ele tenha servido como alívio e uma luzinha na sua cabeça para entender da onde que vem tantas questões e tantas inseguranças e incertezas e que a partir daí você comece a se sentir um pouquinho mais segura em si mesma enquanto você está ali navegando e tateando essa nova vida que você adentrou no início dos seus 20 anos. E para fechar com chave de ouro, e para te mostrar que você já cresceu e já aprendeu muito, independente da idade que você tenha, eu vou te deixar um tema hoje de escrita muito maravilhoso. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta e anota aí a perguntinha de hoje. Quais são as coisas que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Então se você tem 23 anos, quais são os conselhos que você gostaria de ter ouvido nos seus 13 anos? Se você tem 20, os conselhos dos 10, 24, 14, por aí vai. Eu acho que você vai se surpreender com o tanto de coisa que você já viveu e que você aprendeu e que você poderia usar como conselho para uma pessoa 10 anos mais nova que você sabe que seria de muito valor na vida dela. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de piramidar o podcast, manda para suas amigas, deixe seu feedback porque ajuda o Spotify a entender que o podcast é bacana e aí ele entrega para mais pessoas. E é isso. Beijos de luz e até a próxima semana. Tchau!